Paz do Senhor Jesus para todos. Eu venho deixar uma reflexão neste momento para todos aqueles que um dia almejam morar no céu. Eu quero ler em Provérbios, na Bíblia Sagrada, no capítulo 6, 16 e o 19, que vai falar sobre atitudes que ofendem a santidade divina de Deus, que ofendem a Deus. Essas atitudes que muitos crentes hoje que estão na igreja, que não são ainda convertidos pela palavra, ferem a santidade de Deus, e são as coisas que Deus abomina. Esse texto ele vai destacar intensidade do desagrado de Deus por comportamento que destrói um relacionamento e a verdade, destacando especialmente o semeador de contendas. Então, aqui estão os 7 pecados listados em Provérbios. Primeiro, olhos altivos, é o orgulho, a arrogância, é o olhar de superioridade. 2, língua mentirosa, a mentira. Isso acontece nos dias que estamos vivendo, tanto na igreja quanto fora da igreja, no colégio, no trabalho. Sempre vai existir o mentiroso, sempre vai ter um mentiroso, um caluniador, sempre vai existir, tanto nos dias de trabalho, de empresa, de qualquer canto que a gente esteja hoje, vai ter um mentiroso, vai ter um falso, vai ter um caluniador. Mas Deus, ele reprova essas atitudes e a pessoa que faz isso. Deus, ele reprova. Língua mentirosa, que fala mentira. E Jesus disse em João 8:44 que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Então, 3, mãos que derramam sangue inocente, violência e tirania contra os indefesos. Mas Deus é contra todos que praticam essas coisas. 4, coração que maquina planos perversos. Ele planeja o mal, ela planeja o mal e trama iniquidades. Hoje, as pessoas, ou nós crentes da igreja, nós não somos tanto perseguidos fora da igreja. O vizinho não é crente, mas ele amanhece o dia, ele dá bom dia, dá boa noite, dá boa tarde. O vizinho não é crente, mas o crente, ele passa pelo outro, ele não dá paz do Senhor. Ele faz que não vê aquele irmão, certo? E pessoas dessa maneira, irmãos, não são transformados, guardam rancor no coração e no seu pensamento, no seu coração, eles maquinam mal. Eu vou planejar o mal contra ele, eu vou planejar o mal contra ela, eu quero ver esse irmão, essa irmã destruídos. Mas quem é crente espiritual entende as coisas espirituais. Mas quem não é espiritual, é carnal, jamais ele vai entender. Irmãos, esses versículos de Provérbios, as 7 coisas que Deus abomina, quem é natural, quem não lê Bíblia, jamais ele vai entender. Porque hoje aprendemos o quê? Só pregar o amor, a misericórdia. E aí vai. Jamais anunciamos a justiça de Deus. Temos que ser correto na pregação. Céu, inferno, pecados que conduzem à condenação eterna, mesmo estando na igreja. Se estiver em pecado, jamais entrará no céu.
aqueles que não querem uma vida transformada pela palavra de Deus, jamais entrarão no reino de Deus, tá certo? Ele planeja o mal, ele maquina o mal. Hoje a pessoa, quando um irmão comete até um erro, que não é crime gravíssimo, ele já comenta para o Brasil todo, para todos, tá certo? E pessoas assim, irmão, estão esperando a nossa queda, a nossa falha, para querer derrubar tanto a mim ou qualquer pessoa, qualquer um que serve a Deus. É a inveja, irmãos, a inveja, é a arrogância no coração, é uma pessoa mal amada que maquina o mal contra o próximo. E da onde sai isso, irmãos? Da igreja. Quem é que persegue o crente? Outro crente. Quem é que persegue mais a igreja? Outro irmão que senta com ele ali no púlpito, ou na igreja, ou no almoço, ou numa ceia. É o que senta do lado dele, é o que persegue ele. Essa é a grande verdade que nós estamos vivendo. Maquinando mal contra o próximo. Maquinando mal. Até uma escritura, se postarmos uma escritura, postou errado aquela escritura. Escreveu algo e o digitador colocou errado lá. Tá certo? Aí a pessoa não espera nem consertar, bate o print e já manda, já lança para as pessoas. Quer dizer que Deus, ele tem nojo das suas atitudes, e de você que faz isso. Deus tem nojo também dessa maneira que qualquer um de nós tomamos para derrubar aquele irmão e aquela irmã. Bendito é o nome do Senhor, tá certo? Temos que ler a Bíblia e pôr em prática as Escrituras. Então, pés que se apressam para fazer o mal, que correm para o mal. 7. A prontidão em cometer pecados, tá certo? Ele parte para cima do pecado, ele não teme a Deus, não respeita a Deus. Então, 6, testemunha falsa, que profere mentiras, calúnia. Ah, meu Deus, misericórdia, como já tentaram acabar comigo. Estou há mais de 20 anos na igreja, fazendo a obra do Senhor, cooperando na obra de Deus. Tantas pessoas da igreja mesmo tentaram acabar comigo, me caluniaram, mas graças a Deus, que Deus me deu um espírito transformado, que Deus transformou minha vida, tá certo? Já me disseram, irmão, processa, abre um BO, faz isso, pessoas te caluniaram. Digo, não abro BO, eu tenho um juiz, eu tenho um advogado que é Jesus. Mesmo que os homens me desprezem e acreditem em toda falsidade que levantam contra mim, contra a minha família, contra a minha casa, mas Deus é fiel. Então, essas pessoas estão aqui em Provérbios, onde eu li agora: testemunha falsa que profere mentiras, a calúnia e o falso testemunho na lei dos homens é crime, dá processo, dá cadeia, dá indenização. Mas eu não vou atrás de nada disso, porque sempre, muito tempo se faz isso comigo, e graças a Deus eu tenho os lombos cingidos, bendito é o nome do Senhor. 7, o que semeia contenda entre irmãos, ele semeia contenda. Então nós que servimos a Deus, nós que pregamos, nós que ensinamos, nós que lideramos, jamais, mas jamais podemos aceitar nenhuma testemunha falsa, jamais. Se é que nós servimos a Deus de verdade, testemunha falsa contra um dirigente, testemunha falsa contra a liderança, testemunha falsa contra um irmão, jamais podemos aceitar isso, jamais. Então, Deus, ele abomina essas 7 coisas. Bendito é o nome do Senhor. Mas se nós queremos ir para o céu, que amamos a Deus verdadeiramente,
Temos que obedecer os mandamentos do Senhor, viver em paz, em união, em harmonia. Temos que ser o promovedor da paz. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A Bíblia não nos engana. A Bíblia é a verdade. Glória a Deus. Então, Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 17, para a nossa meditação, só para aqueles que almejam um dia morar no céu com Jesus, tem que deixar tudo isso que pratica, senão pode esquecer o céu. Mas se arrepender, há misericórdia para você, tá certo? O homem não te conhece, mas Deus te conhece. Ele sabe o teu plano que você está maquinando no seu coração, tá certo? Mas Deus trará justiça. A vingança é minha, diz o Senhor. Irmão, ore, vigie, jejue, faça a obra de Deus, que Deus vai fazer justiça contra todos aqueles que se levantam contra você. Clame a Deus por misericórdia por eles. Mas a lei, o que semeamos, nós colhemos, tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.